Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Centro Universitário INTA-UNINTA. Meu nome é Evandro Cunha e nós estamos estudando as cartas apostólicas. E, de forma mais específica, neste bloco, estamos estudando as epístolas paulinas. E, nessa ocasião, nós iremos repetir mais uma vez aquilo que é básico, né? Que é a leitura dessas cartas, de preferência, se fizer a partir do grego, né? Fazer comparando leitura de grego com o português, isso vai ampliar bastante os teus conhecimentos acerca dessas cartas. Tá ok? Então, vamos para... Deixa eu ver se está partilhando aqui. Está, pronto. Vamos para o texto. Vamos agora para a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Ocasião e propósito. Na primeira carta a Timóteo, Paulo expressou um temor de que pudesse ser retardado o seu retorno a Éfeso. Agora ele é prisioneiro em Roma, né? Então aqui vai dificultando a vida do apóstolo Paulo. Ele já havia estado perante o tribunal uma vez e a maioria de seus amigos o havia deixado. Paulo previa o pior. Nessa hora negra, ele anseia por ver Timóteo. É o lado humano de Paulo, né? De ter alguém por perto, né? Principalmente um amigo. E tê-lo consigo. Paulo escreve para fazê-lo saber qual é a situação e para pedir-lhe que vá a Roma. Temeroso de que Timóteo não chegue a tempo, Paulo se concentra na tarefa que está deixando para Timóteo executar. Ele também aproveita a ocasião para advertir contra falsos ensinos. Pode ser que Tíquico leve a carta a Éfeso. Essa carta mostra a ansiedade de Paulo, mas também mostra coragem numa circunstância tão difícil. É um dos documentos muito comovente, pois Paulo é visto enfrentando a morte, relembrando seu ministério passado e com terna preocupação com seu filho na fé, para que seja forte na obra para a qual Deus o chamou. E aqui você tem, meus irmãos, uma estrutura, né, da carta de Paulo a Timóteo. Estrutura e conteúdo. É mais difícil dividir 2 Timóteo que 1. Esta é uma carta verdadeira e Paulo não dá um tratamento sistemático aos seus pensamentos. A escrita é no estado de espírito natural, de amigo para amigo. E Paulo se movimenta para frente e para trás entre as ideias. Após a saudação e ação de graças, há um desafio à vida corajosa e um ministro, como um ministro chamado por Deus, que tem Jesus e o próprio Paulo como exemplos de fidelidade. Isso aqui é importante, viu, pessoal? A liderança ser um exemplo de fidelidade. Paulo, então, dá notícia acerca de alguns companheiros. Segue-se a exortação à paciência no sofrimento e, pela conduta pessoal, Paulo exorta Timóteo a preparar-se para a crise vindoura e a firmeza na pregação e cumprimento do seu ministério. Paulo calmamente escreve antes de suas expectativas e depois dá a Timóteo algumas instruções pessoais. A carta conclui com a saudação e uma bênção, como era de costume na época, né? Então, um breve esboço aqui. Então, a carta foi provavelmente escrita entre 64 a 66, o local provável de Roma. Então, temos a saudação, depois um apelo e desafio, a lembrança da herança espiritual, colocar em prática os dons espirituais, considerar o exemplo de Cristo, considerar o exemplo de Paulo, guardar o bom propósito aqui, que seria guardar as doutrinas, né? Considerar a fidelidade e infidelidade dos amigos. Aí depois, um outro bloco temático, os estímulos para a coragem face do sofrimento. Isso aqui é muito atual, né, pessoal? Todos nós enfrentamos
sofrimentos de multiformas. Né? Exortação para se fortificar na graça de Cristo. O dever de treinar mestres, compartilhar em sofrimentos com Paulo. Pessoal, mais uma vez, quero lembrar para vocês que essas aulas estão sendo gravadas no período de pandemia, e geralmente a gente grava essas aulas tarde, né? Que estão 11h41, e depois de um dia bem agitado, talvez por outra o corpo não aguenta, né? A gente faz um bolso. E você pode mais porque você está gravando esse horário. Porque onde eu estou foi muito barulhento e essas aulas não podem ficar barulhentas, né? Vocês estão pagando por isso, né? E ao mesmo tempo não podemos estar em estúdio nessa situação que estamos. Tá ok? Mas o importante é o conteúdo e a boa vontade para estudar, não é isso? Então, avançando, compartilhar em sofrimentos com Paulo, como soldado, que significa aí a resignação e a disciplina, né? Como atleta, Paulo aqui, apesar que o soldado tem a disciplina também, né? Mas Paulo chama a atenção da disciplina usando a figura do atleta, né? Tem que fazer exercício. E como lavrador, a perseverança, né? E o lavrador tem aquele olhar para o futuro, ele coloca a semente ali visando o futuro. Guardar em mente a relação com Jesus Cristo, a vitória de Jesus, o sofrimento de Paulo no seu ministério, os resultados de fidelidade e infidelidade. Exortação à lealdade à palavra de Deus, é outro bloco. Então, Paulo aqui fala do dever do ministro, evitar métodos errados, construir em cima de firmes fundamentos de Deus, servir a Deus na sua casa com devoção. Pessoal, quando fala casa aqui, no caso era casa mesmo, viu? Porque aqui é a casa de Deus, mas na verdade era a casa dos irmãos. Né? Não pense que essa época a igreja não tinha templo. Né? Com devoção, disciplina e persuasão. Os males e perigos em redor do ministro, males dos últimos dias, perigo dos dias presentes, a necessidade de ficar firme e declarar a palavra. Cada crente, como Timóteo e Paulo, sofrerá. Incrédulos tornar-se-ão cada vez piores. Ficar nas instruções das Escrituras, a incumbência solene a Timóteo. Aí você tem aqui instruções pessoais. Paulo pede a presença de Timóteo, uma advertência particular, a primeira defesa diante do tribunal romano. Né? E saudações e bênção aqui, e encerramos essa carta. Pessoal, mais uma vez aqui a gente chama a atenção de você visitar o texto grego, né? Não esqueça disso aqui, né? Visitar o texto grego, porque é no texto grego que nós descobrimos detalhes importantes para a nossa compreensão da palavra do Senhor, tá certo? E aumentar também o grau de autoridade das Escrituras, né? Na exposição das Escrituras, se você é um pregador, quanto mais você conhecer isso aqui, não é difícil, você já aprendeu as letrinhas juntas, e vai lendo aos pouquinhos, vai ouvindo, né, como nós colocamos lá no curso de leitura. Se você não fez esse curso de leitura, visite lá a classe de grego, né, talvez a grego 2, está lá o curso de leitura, preparado por mim e pelo professor Samuel Fernandes, tá certo? E fazendo isso, você vai aprender bastante, né? Isso aqui é patróis, patróis é pai, o Kyrios é o Senhor, né? Aí você vai pegando aqui aos pouquinhos, vai aumentando Irinê, né, que é paz, né, e por aí vai, ok? Então, ficamos por aqui, esperamos que você faça um bom percurso acadêmico, estude a carta e estude o material didático, porque as APs são feitas baseado no material didático. Esse material que nós estamos usando é o material para você se aperfeiçoar mais, e você também terá esse material, porque ele está esgotado, não tem nenhum problema de nós disponibilizar. Tá certo? Mas assim que esse material for reeditado, eu convido você, estimulo você a comprá-lo, né? Porque ele é de grande importância para a nossa disciplina. Tá ok? Então, um forte abraço e fique com Deus.